Oi, pessoal, tem um pessoalzinho entrando aí, mas vamos começar, né? A gente marcou para as 17, então vamos dar início aí ao nosso webinar. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar sobre gestão de riscos. Desenvolvemos esse evento com muito carinho, pensando nas dificuldades que todos nós estamos tendo nesse momento tão difícil, que é um momento de pandemia e que a gente está vivendo, que é um cenário pelo qual a gente nunca passou. Então, realmente é uma aventura nova. E, antes de mais nada, para quem não sabe, esse evento ele está sendo organizado aqui pela HDR Up. Alguns ainda conhecem a gente como Adro, mas agora a gente está aí com esse novo nome, nova carinha. Empresa da qual eu faço parte, com muito gosto. E nós somos uma empresa de tecnologia, desenvolvimento de softwares para a área de gestão. Também quero agradecer aqui a participação dos nossos 3 participantes, palestrantes aí, que são o Cláudio Grilo, a Ana Paula Ló e a Luciana D'Araújo, que toparam trazer um pouquinho da experiência deles, dividir um pouquinho disso com a gente, para poder fazer com que a gente entenda melhor toda essa situação. Cada um deles vai trazer um aspecto diferente sobre gestão de riscos e eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com cada um deles. No final das palestras, a gente vai abrir, então, para as perguntas e para um tirar dúvidas geral. Então, quem tiver uma pergunta, anota aí. No finalzinho, pode fazer a pergunta para a gente, que a gente vai ter muito gosto aí em responder. E agora, vamos lá para o nosso primeiro convidado. Ele é o Cláudio, ele é diretor da Qualtech, que é uma parceira nossa aqui da HDR Up. É uma empresa de consultoria e treinamento, responsável por mais de 400 certificações. Ele vai fazer uma introdução do assunto, trazendo assim um geralzão do que é mesmo a gestão de risco para a gente, porque ele tem bastante experiência com isso nos diversos segmentos aí aos quais ele dá consultoria. Então, Cláudio, fica à vontade para apresentar, agora é com você. Legal, Fernanda, obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a HDR Up pela possibilidade. Vai ser uma discussão muito interessante, uma conversa muito bacana, com a participação de todos, né? E vai ser muito legal dividir essa responsabilidade com a Ana e com a Luciana posteriormente. O que eu vou apresentar a vocês é uma coisa muito básica a respeito de gerenciamento de risco, né? Onde o conceito, eu vou levantar alguns aspectos gerais, mas que não tem aquela ideia de ser um trabalho muito professoral, muito chato, mas eu vou fazer algum tipo de abordagem para que a gente possa, posteriormente, fazer o desdobramento disso em função de questões, de perguntas, de participação de vocês. E eu gostaria já de agradecer a todos que estão participando desse webinar e eu espero que ele seja bastante útil e que agregue valor ao conhecimento que vocês têm buscado ou venham buscar com base nessa questão. Então, eu queria apresentar para vocês, vou usar um pouquinho de um PowerPoint só como referência para que a gente possa ter a base desse processo e que a gente consiga desenvolver um pouco o assunto. Como eu falei, a gente falar sobre aspectos gerais, sobre gestão de risco, e o que é importante é que todas as empresas entendam, e elas entendem, né, que essas empresas, independentemente de tamanho, ou de posição de mercado, ou tipo de segmento de mercado, todas elas enfrentam uma série de influências e fatores que são internos e externos, que vão tornar o atingimento dos seus objetivos de forma incerta, né? E exatamente isso, o efeito dessa incerteza que traz, por exemplo, ao atingimento dos objetivos da organização, é que a gente chama de risco. Então, a gente tem aí como uma definição de risco muito clara, que é o efeito da incerteza no cumprimento e no atingimento dos objetivos. Sejam eles objetivos financeiros, sejam eles objetivos operacionais, objetivos legais, objetivos regulatórios. É importante que a gente entenda que toda e qualquer atividade dentro de uma organização envolve risco. Agora, a gente tem escutado muito falar sobre pensamento baseado em risco, né? E isso vem permeando já uma série de normas de sistemas de gestão, como a 9000, que é a qualidade, como a
37301, a futura norma de compliance, que já está sendo discutida a questão de pensamento baseado em risco, com base na 37001, que é gestão anti-suborno, e assim sucessivamente. Só que isso não é novo, né? O nosso dia a dia traz o pensamento baseado em risco. E talvez aquele exemplo mais clássico que todo mundo já conhece é o fato de eu atravessar a rua, né? Eu sempre tenho um pensamento baseado em risco, olho para um lado, olho para o outro, e com base nisso, eu tomo a decisão de fazer ou não essa travessia. A gente corre risco, por exemplo, de aplicação financeira. Então, a gente raciocina sobre a melhor forma de você fazer a aplicação do dinheiro e, com base nisso, não perder, né, esse dinheiro que você aplicou. Uma outra questão também está nessa vida que a gente está levando, digital, com a possibilidade das pessoas utilizarem de forma inadequada as informações que sejam pessoais. E também agora, então, nem se fala com essa questão do Covid, né? O pensamento baseado em risco está muito claro no que diz respeito à utilização de máscaras, lavar a mão, álcool gel, isolamento social. Então, o pensamento baseado em risco norteia o nosso dia a dia. E uma das coisas que é importante é as empresas entenderem, né, que eu não tenho sempre a rotina de forma igual. Esse talvez seja um dos princípios que devem ser eliminados dentro da organização. Isso é, eu acredito que a minha rotina é sempre igual dia a dia. E não é. Posso sofrer fatores internos e externos que vão mudar essa rotina de forma geral. O maior exemplo é essa figura desse surfista aí sendo surpreendido com um tubarão na hora dele fazer a atividade de esporte dele aí. Mas, enfim, eu acho que é legal a gente olhar um pouco e perceber que essa rotina não é no dia a dia. O processo de gestão de risco, né, ele traz, na verdade, uma aplicação sistemática de políticas, de procedimentos, práticas de gestão, incluindo as várias atividades de comunicação, consulta, análise de contexto. É importante analisar o contexto da organização no que diz respeito à identificação das necessidades de tratamento, monitoramento, análise crítica desses riscos. As organizações são diferentes. Então, se eu não enxergo o contexto de atuação da minha empresa, se torna um pouco complicado eu entender e fazer a minha gestão de risco. É legal também a gente entender que o risco não é uma atividade autônoma. Ela não pode ser separada, por exemplo, dos demais processos da organização. Ela faz parte de todos esses processos, incluindo processos de planejamento estratégico, processos de gestão em todos os níveis organizacionais. A gestão de risco tem foco muito preventivo. Eu acho que esse é o conceito fundamental. É o foco preventivo, né? Os riscos são identificados, os riscos são gerenciados, são estabelecidas ações preventivas, são criadas barreiras para que o risco ou não se materialize ou que esteja dentro daquilo que nós chamamos de tolerância de risco. Isso é, aquilo no qual a empresa determina qual o grau de tolerância que ela vai ter no que diz respeito aos seus riscos. É fundamental, por exemplo, a inclusão desse contexto no início da identificação desses riscos. Quando a gente fala em quais são as considerações que a gente deve levar em consideração, as considerações importantes na gestão de risco, a primeira delas é você ter uma metodologia definida com critérios e regras. Eu acho que esse é um ponto fundamental. A segunda, se você não tem isso de uma maneira muito clara, as regras do jogo não ficam muito bem definidas, muito bem claras, né? A gestão de risco é parte, por exemplo, integrante da estratégia e de todo o processo da organização. Existe uma necessidade muito clara de participação direta, efetiva da alta direção no processo de gerenciamento de risco. A gestão de risco, por exemplo, ela auxilia na orientação de tomadas de decisão e nas priorizações. Ela auxilia as pessoas que vão tomar a decisão a fazer escolhas conscientes, priorizar ações, distinguir entre
formas alternativas e adequadas de execução dessa ação. Uma coisa que é importante também é a base no qual as informações devem ser levadas para a execução da análise de risco. As entradas para esse processo de gerenciamento de risco, elas devem ser baseadas em fontes absolutamente críveis, né? Mas fontes variadas, como, por exemplo, histórico de ocorrência, experiências que as pessoas da organização tiveram, retroalimentação, por exemplo, de partes interessadas, dos stakeholders, previsões, participação e opiniões de alguns especialistas. É importante entender que a análise de risco ou o gerenciamento de risco, ela é uma atividade dinâmica, né? A gestão de risco continuamente deve perceber e reagir a uma mudança. Na medida em que acontecem os eventos, que sejam eles internos ou externos, né, o contexto da organização e o conhecimento existente podem ser modificados. E, com base nessa modificação, você começa a executar uma necessidade de monitoramento e analisar seus riscos. Então, por exemplo, novos riscos podem surgir, alguns deles podem ser modificados no que diz respeito à intensidade ou criticidade, e outros, inclusive, podem desaparecer, né? Existe dentro do comitê, existe um comitê na ISO, e isso é importante, e é legal vocês conhecerem, porque ele traz uma massa de informação, uma massa documental que enriquece bastante a gestão de conhecimento sobre risco, né? Existem várias ferramentas que vocês podem utilizar na definição, na metodologia do seu processo de gerenciamento de risco. Eu gosto muito de utilizar uma norma que foi publicada pelo TC da ISO, TC 262, que é o TC de gestão de risco, que é a ISO 31000. Ela surgiu em 2009 e agora ela já tem uma revisão a partir de 2018. Ela dá um guia muito interessante, muito genérico e aplicável a qualquer tipo de organização com relação ao gerenciamento de riscos. Mas esse comitê também ele tem uma série de informações legais, como, por exemplo, eu peguei aí mais 4 normas. A gente tem a 31004, que é o guia da implantação da 31000. Nós temos a 31010, que fala sobre técnicas de análise de risco. Então, ele vai citar, por exemplo, várias metodologias, né? Como análise de modo efeito de falha, conhecido como FIMEA, a aplicação de GUT, gravidade, urgência e tendência, a possibilidade do uso do ATIF, né? Que é uma metodologia que foi criada lá na época da Guerra Americana, quando eles estavam tentando identificar uma série de problemas relacionados com o desenvolvimento de armamentos para a guerra. Ele fala em análise de perigo e pontos críticos de controle, APPPC, que no qual a Ana vai falar, tem uma excelente propriedade para falar sobre isso. Enfim, é importante que a gente entenda essa questão. E eu queria chamar a atenção de 2 normas que, para mim, são fundamentais. Uma norma recém-lançada agora em 2020, que é a 31022, que é um guia para gerenciamento de risco voltado especificamente para risco legal. Essa norma é uma norma muito interessante. Não que a 31 não abranja risco legal, mas ela tem uma abordagem muito específica e é muito interessante o conteúdo dessa norma para, por exemplo, as organizações que estão hoje implantando regras de compliance, implantação sejam compliances de modo geral. E você tem, por exemplo, compliance relacionado com programas de integridade e tal. E eu entendo como fundamental a gente ter dentro da organização um vocabulário de risco, né? Para que o diálogo entre as áreas, o diálogo entre as partes interessadas, seja feito de uma forma com um nível de conhecimento adequado. Então, basicamente, esses são os níveis são algumas normas que a ISO TC 262 trouxe, e eu gostaria de reforçar a sugestão de conhecimento por parte de vocês. Tá bom? Eu vou trazer rapidamente o que a norma fala sobre as etapas principais de um gerenciamento de risco. Isso é de conhecimento de todos, com certeza, mas eu só queria reforçar. Primeira coisa é você estabelecer o contexto. Isso é,
sobre qual assunto, sobre qual contexto eu vou fazer a minha análise de risco. Eu posso fazer um contexto mais genérico, né, abordando várias questões envolvidas, como questões estratégicas, de segurança e saúde ocupacional, questões de processos, questões de compliance, ou eu posso pontuar num determinado tipo de assunto. A partir daí, na medida que eu estabeleci o contexto, portanto, o assunto no qual eu quero desenvolver o meu mapeamento de risco, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar as 3 etapas principais do processo de risco. O primeiro deles diz respeito à parte de identificação de risco. A identificação de risco, né, é você nada mais fazer do que identificar quais são as fontes de riscos. Em alguns casos, algumas empresas também identificam as oportunidades, né? Quais são as áreas de impacto desses riscos, quais são as consequências, qual é a origem desses riscos. A ideia básica seria gerar uma lista bastante abrangente de riscos, de modo que você tenha como finalidade identificar, criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar, atrasar a realização dos objetivos. Identificar que riscos podem gerar esse tipo de atraso, de redução, de aceleração, de aumento dos nossos objetivos. Na medida em que eu identifiquei, eu passo para executar a análise propriamente dita, que nada mais é do que você compreender um pouco mais os riscos que você identificou na fase anterior. Ela é importante, ela envolve, por exemplo, determinar a existência de controles ou não naqueles riscos que eu identifiquei, qual o grau de eficácia desses controles, o quanto esses controles efetivamente são eficazes para mitigar, né, os riscos que eu tenho, qual é a probabilidade da ocorrência desses riscos, definir o grau de impacto, né, que os riscos possam ter. Na medida que eu fiz essa análise, vou fazer a avaliação do risco e aí eu vou avaliar o grau que esses riscos possuem contra o que eu chamo, algumas empresas chamam de apetite de risco ou tolerância ao risco, né? E a partir daí, eu atendendo ou não ao meu apetite, eu vou definir uma série de priorizações no que diz respeito ao estabelecimento de ações e a necessidade de tratamento desse risco e, portanto, criar planos de ação que eu vou fazer a mitigação e jogar esses riscos que, em princípio, eu identifiquei como fora do meu apetite, eu vou começar a trabalhar e mitigar e jogar para aquilo que eu entendo como organização que me deixe tranquilo, que me deixe dentro daquilo que eu espero correr em termos de risco. A partir daí, eu começo a tratar, estabeleço meus planos de ação, estabeleço uma série de responsáveis, prazos, e eu vou fazendo esse ciclo rodar. Vocês estão vendo que na lateral eu tenho monitoramento e análise crítica, que nada mais é do que você acompanhar todo esse processo, e existe o processo de comunicação. É importante que vocês comuniquem o mapeamento de risco às pessoas, às partes interessadas, para que elas possam entender a participação delas, o envolvimento delas e até mesmo a implantação dos planos de ação que foram determinados. E é fundamental que exista uma metodologia muito clara, sistemática, de gerenciamento de mudança, né? O impacto dessa mudança é muito grande dentro do meu mapeamento de risco. Então, voltando, é a questão da dinâmica. O mapeamento de risco é dinâmico e ele sofre interferência de gestões de mudanças que podem ser oriundas de partes internas e de partes externas. Eu trouxe aqui alguns exemplos só para que vocês possam analisar, mas uma das coisas importantes é vocês definirem as categorias de risco, né? Quais são as categorias de risco dentro da minha organização? E, obviamente, isso tem que estar dentro do contexto, né? Dentro daquilo que é a organização no qual ela trabalha. Então, por exemplo, eu estou trazendo aí alguns exemplos de categorias. Eu posso ter uma categoria de risco estratégico, uma categoria de risco de compliance legal e requisitos regulatórios. Eu tenho lá governança e compliance de integridade, finanças e operações, meio ambiente, saúde, segurança ocupacional, produtos e serviços, segurança de alimentos, aliás, que vai ser um assunto que a Ana vai falar com bastante propriedade. E, a partir daí, para cada uma das categorias, eu começo a identificar quais são os meus macro
processos, os meus pontos fundamentais. Eu trouxe um exemplo da categoria estratégico, né? E eu dividi essa categoria em 3 situações. Primeiro, governança. Segundo, modelo de negócio. Terceiro, política e econômica. Eu posso ter lá outros assuntos dentro da minha categoria estratégica. E a partir do momento em que eu defini esses assuntos, eu desdobro isso em processos. Então, eu tenho, por exemplo, dentro da categoria estratégico, governança, eu tenho um assunto que eu devo tratar que diz respeito a incentivo a desempenho das pessoas. O segundo assunto diz respeito a relacionamento com acionista. E assim sucessivamente, para cada item que eu subdividi a minha categoria de risco, nesse caso, o risco estratégico. Isso vai permeando as várias categorias que vocês estabeleceram. E a partir daí eu vou começar a fazer todo o processo de gerenciamento de risco e eu entendo que vocês devam trabalhar com 2 tipos de classificações de risco. O primeiro deles, que é o risco inerente, que nada mais é do que aquele risco puro, onde a gente tem a relação de probabilidade e frequência de ocorrência versus a criticidade e a severidade. Então, eu faço uma matriz onde eu vou estabelecer a relação entre probabilidade de ocorrência e frequência e impacto, e com base nisso, eu monto um critério de criticidade desse risco inerente. A partir daí, eu vou definir aquilo que eu chamo de risco real, que na verdade é o risco residual, que é a relação entre o meu risco inerente e o meu grau de detecção. Isso é, as medidas de controle que eu tenho e o quanto essas medidas de controle me trazem a tranquilidade para detectar esse risco. E aí eu faço a mesma relação. Eu pego o resultado do meu risco inerente, relaciono com o meu grau de detecção e aí sim eu estabeleço os meus níveis de risco residual. E a partir do momento que eu fiz essa definição, eu vou definir aquela minha tolerância ao risco, né? Então, por exemplo, quando vocês podem ver a planilha inferior, onde está escrito risco residual, né, nós temos aí os níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6 como sendo níveis tolerantes, isso é, esse é o grau de tolerância ao risco que eu optei dentro da organização, e a partir daí, os riscos de 7 a 16 são aqueles riscos que eu não quero correr e, por consequência, eu vou trabalhar planos de ação para que eu possa mitigar esses riscos de alguma forma. Além das categorias de riscos, é bacana a gente também estabelecer quais são as categorias de impacto, o que a gente chama de impact driver. Eu trouxe alguns exemplos para vocês como referência, né? Impacto financeiro, por exemplo. O meu risco pode me gerar um impacto financeiro, então as possíveis consequências financeiras, sejam elas cumulativas ou não, é importante sempre a gente tentar expressar em unidade monetária. Quais são os impactos operacionais? Isso é, impactos de operações de logística, impactos de operações de processo, etc. Impactos no tempo, possíveis atrasos, interrupções, se possível, tentar expressar em dias, né? Que isso é sempre legal a gente tentar quantificar, trabalhar com impactos quantificáveis, porque isso nos dá uma tranquilidade de tomada de decisão do que é e do que não é apetite, né? Eu tenho também impacto nas pessoas, por exemplo, potencial implicação em segurança das pessoas, onde eu vou definir, por exemplo, em gravidade de lesões, fatalidades, impacto ambiental, seja ele um impacto potencial ao meio ambiente, deve ser expresso em dano, intensidade desse dano, reputacional, né, o impacto reputacional, percepção negativa, né, que as pessoas externas e até mesmo impacto de mídia, né, ou a percepção de reputação por parte das partes interessadas. E aqui, por exemplo, você vê aí as questões relacionadas hoje com programas de integridade, corrupção, suborno, você vê o grau de impacto na reputação das organizações. E impactos de compliance, impactos de conformidade, analisando as violações relacionadas à ética, a interação com agentes reguladoras, impactos em legislações anticorrupção, legislações trabalhistas e etc. O que eu acho importante que
essa categoria dos impactos, ela precisa ser muito bem definida pela organização, né? Isso tem tudo a ver com o contexto, né, com o propósito dessa empresa. Eu falei lá atrás um pouquinho sobre a ISO 31022 e eu queria, não vou gastar muito tempo de vocês a respeito disso, depois a gente pode conversar com mais calma, mas a 31022 ela é uma norma que ela entende que as organizações operam, né, em um ambiente bastante complexo, com um grau de variedade de riscos legais muito grande. Então, todas as organizações são obrigadas a cumprir as leis de todos os países nos quais elas estão operando, os requisitos legais e regulamentares que variam de país a país. Então, nada impede de você utilizar a 31000. A ISO 31000, ela fornece, sim, uma estrutura genérica para o gerenciamento de todos os tipos de riscos, incluindo os riscos legais. Agora, esse documento, a 31022, está muito, mas muito aliado aos princípios da 31000, né? E fornece diretrizes bem específicas aplicáveis à gestão de risco legal. É legal a gente entender que essa visão de definição de risco legal nesse documento ele é muito amplo e não se limita, por exemplo, a risco relacionado com compliance exclusivamente. Mas eu tenho, por exemplo, riscos relacionados com contratos, né? Contratos que a organização vou cumprir ou que eu devo fazer com que os meus parceiros de negócio também cumpram, né? Questões relacionadas com direitos não contratuais, quer dizer, aquele risco que a organização tem de deixar de reivindicar questões que não são contratuais, como, por exemplo, aí está a questão de propriedade intelectual. Então, rapidamente, só para a gente finalizar, eu queria só fortalecer os pontos fundamentais para a implantação de uma gestão de risco. O primeiro deles é você decidir, como organização, gerenciar os riscos de forma proativa. Isso é fundamental. Depois, busque quais são as informações necessárias para que você crie uma metodologia de gerenciamento de risco que esteja adequado ao seu contexto, que esteja adequado para a sua organização. Existem várias, né? Logo após a nossa conversa, a Ana vai falar de uma determinada metodologia que está dentro do contexto do tipo de negócio no qual a organização em que ela trabalha opera. O terceiro ponto é, obviamente, definir claras as responsabilidades, definir claramente os papéis, fazer clarificação de papéis entre as partes envolvidas. Estabelecer essa política, esse procedimento de gerenciamento de risco de modo muito claro, muito contundente, definindo todos os critérios necessários para que as pessoas utilizem isso como regra. Definir o escopo, identificar os riscos. A partir daí, eu vou tratar e monitorar os riscos conforme aquelas etapas que, por exemplo, a 31000 traz para você. A partir daí, eu vou manter um canal de comunicação com as partes envolvidas, tanto de saída quanto de entrada. Eu preciso comunicar os riscos, as pessoas precisam saber dos riscos e das medidas de controle e, por consequência, receber um feedback, porque as pessoas podem identificar as questões de riscos no dia a dia que nós não conseguimos identificar numa primeira instância. Finalmente, a gente tem mais 3 questões relacionadas com o gerenciamento de risco, que é fortalecer no dia a dia da organização o pensamento baseado no risco, né? Fazendo com que esse pensamento se torne uma regra bastante positiva no dia a dia, seja integrado no DNA da empresa. E aí talvez seja um ponto bastante difícil, talvez um grande desafio que as empresas podem ter. A próxima etapa é gerenciamento de mudanças. Mais uma vez, a gente fala muito de mudança, e se você não gerenciar mudança, o teu mapeamento de risco vai ficar velho, ele não vai refletir efetivamente a sua mudança, e finalmente a gente tem a 10ª etapa, que diz respeito a avaliar constantemente e aprimorar o seu gerenciamento de risco. Então, eu acho que eu falei muito já, eu gostaria de passar a agradecer a atenção de vocês, foi muito bacana, eu espero que
eu possa ter agregado um valor, e a gente está à disposição, após as apresentações da Ana e da Luciana, para discutir alguns assuntos que vocês entendem serem relevantes. Muito obrigado. Cláudia, a gente que agradece aí sua participação. E acho que um dos pontos mais importantes que você falou aí é que não tem uma metodologia fixa, né? A gente tem que ter uma metodologia de acordo com o nosso contexto de organização, de acordo com a nossa vivência. Então, não tem um desenho certo para fazer gestão de risco. A gente tem que seguir o plano que a gente determinar lá desde o começo. E é importante que esteja todo mundo engajado nisso, né? Acho isso bem legal. Mais uma vez, te agradecer. E agora a gente vai ouvir então um pouquinho sobre gestão de risco aplicada na montagem de planos da PPCC com a Ana Ló, que é a gerente de garantia de qualidade da Alibra. A Alibra é uma indústria de alimentos, trabalha com diversos tipos de produto, desde food service até fabricação de sorvetes artesanais. A Ana, ela trabalha com os nossos softwares, tanto o Qualis quanto o Qualis 22, e a gente sabe que ela é uma excelente profissional e que ela tem gerenciado muito bem a qualidade lá na Alibra. Ana, fica à vontade para se apresentar, para apresentar um pouquinho da Alibra, um pouquinho de tudo que você faz lá, tá bom? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigada pela HDR Up, pelo convite, pelo Eduardo, para poder compartilhar um pouquinho do que a gente vive numa indústria de alimentos. O Cláudio já explicou muito sobre risco. Basicamente, a gente já vive toda essa mentalidade de risco dentro da indústria de alimentos por conta do plano APPCC. Então, que o plano APPCC é a análise de perigos e pontos críticos de controle. E ela é uma ferramenta totalmente voltada à gestão de risco dentro da indústria de alimentos, para que a gente possa prevenir e mitigar quanto mais possível os perigos relacionados à segurança de alimentos que podem afetar a integridade dos consumidores. Então, aqui na Libra, a gente usa o software, o Qualis 22. Depois eu falo um pouquinho mais dele, o porquê que ele é uma ferramenta bacana para a Libra. Mas falando um pouco de APPCC, ele vem com toda essa abordagem de risco. Então, nós precisamos construir um fluxograma. E dentro desse fluxograma, de todo o nosso processo, a nossa equipe de segurança de alimentos, geralmente uma equipe bem multidisciplinar, para a gente trazer todo o conhecimento possível para dentro dessa análise de perigos que o APPCC oferece. Então, nós vamos construindo os fluxogramas e avaliando toda a cadeia, desde matérias-primas, material de contato, processo, tudo que está interferindo dentro do procedimento, né, do processo do produto e que pode vir a trazer algum perigo para dentro do nosso produto. Então, depois que a gente estabelece, faz toda essa avaliação, que eu considero que é a parte mais difícil, você levar quais são os perigos que você precisa levar em consideração, o que talvez você está viajando demais, isso não tem nada a ver, ou isso aqui sim é coerente. Então, é uma das partes mais difíceis aí para a gente fazer esse levantamento. Depois que a gente fez o levantamento de todos esses perigos, nós jogamos, então, isso dentro de uma matriz de severidade versus probabilidade, que é muito parecida com a que o Cláudio mostrou. Depende muito da empresa, então, se ela vai querer usar uma matriz 3x3 ou 4x4. E depois que a gente fez essa análise, então, do risco, que é a relação entre a severidade e a probabilidade, a gente vai definir todas as medidas de controle que a gente precisa ter para cada risco, isso dentro de um processo. Então, por exemplo, eu tenho um risco, um perigo metal, um fragmento de metal que pode vir com uma certa matéria-prima ou pode cair de alguma etapa do meu processo. Qual que é a medida de controle que eu vou ter ao longo do meu processo para eliminar esse fragmento de metal? Nós vamos ter a peneira. Aqui na Libra a gente tem uma peneira. Então, nós vamos avaliar se essa medida de controle é eficiente e, se ela for boa, se ela de fato é a etapa ou é a medida de controle que eu assumi que vai eliminar totalmente esse perigo ou vai reduzir a um nível aceitável. O Cláudio falou, né, que quando você faz essa análise essa gestão de riscos, você precisa definir quais são
os níveis aceitáveis para o contexto que você está falando, e a gente estabelece, então, que essa etapa ela é um ponto crítico de controle. É uma ferramenta extremamente importante para a indústria de alimentos e é uma ferramenta muito difícil de ser gerenciada, porque ela é muito viva. Por exemplo, na Libra, nós temos aproximadamente uns 300 SKUs, produtos acabados, mais de 300 matérias-primas. Então, você fazer a avaliação de risco de todas essas matérias-primas e de todos esses produtos, ele é um trabalho muito braçal. E aí que entra o software Qualis 22, que vem para dar uma salvada e uma respirada em indústrias complexas, porque ele já traz toda essa facilidade da abordagem de risco. A gente consegue construir todos os fluxogramas de cada produto dentro do software, conseguimos fazer a avaliação. Então, nesse produto aqui está entrando uma matéria-prima e ela tem o perigo de alumínio, tem o perigo de micotoxina, tem o perigo de um patógeno, de uma bactéria que pode fazer mal, tem o perigo metálico também, e aí a gente vai construindo toda essa abordagem de risco dentro do próprio software. No final, ele já dá, olha, Ana, você precisa tratar esse perigo que você levantou. Então, para cada perigo que a gente levanta dentro do software, nós conseguimos estabelecer uma medida de controle. O que se a gente fizesse à mão, que a maioria das empresas fazem à mão, lá no Excel, na raça mesmo, até uma admiração para os profissionais da indústria de alimentos que precisam fazer isso na raça, todo esse levantamento, ele facilita demais. Então, no plano em Excel, eu não consigo estabelecer uma medida de controle para todas as origens de perigo que eu coloquei. E no software, sim, é possível. Então, só para ter também mais ou menos um parâmetro dentro da Libra, nos planos de APPCC que a gente já construiu, nós já levantamos mais de 28 mil perigos. Então, você dizer uma medida de controle para todas essas origens de perigo seria no braço muito complexo. Então, agradeço a HDR e a Aligner, né, na pessoa do Marcos, que desenvolveram esse software, porque ele vem para facilitar toda essa análise aí, essa gestão de risco dentro da indústria de alimentos. E uma questão também, dentro da Libra, nós temos um P&D muito forte. Então, tudo isso, todo o sistema, né, essa gestão de riscos, ela é muito viva, porque a cada dia aparece alguma coisa nova. E você precisa ter a capacidade de gerenciar esses riscos antes que esses produtos vão para o consumidor final. E o software do Qualis 22, ele vem para dar uma facilitada muito grande, assim, para o pessoal aqui da qualidade, para a equipe de segurança de alimentos. Outro aspecto que eu acho que é bacana a gente comentar, quando nós falamos da ISO 22000, que é a ISO voltada para a segurança de alimentos, né, para as indústrias de alimentos, ela traz também, essa nova versão, a parte de abordagem de riscos e oportunidades. Então, antigamente, a gente ficava só com o plano APPCC, que já é a ferramenta de análise de risco dentro da indústria de alimentos. Mas agora, com essa abordagem de risco e oportunidade da ISO 22000, eu acho que é bem importante nós também olharmos para todas as medidas de controle, principalmente as relacionadas com os pontos críticos que a gente estabeleceu, e dizer e fazer toda essa avaliação. Olha, qual que é a probabilidade de falha disso aqui? Será que isso aqui não pode falhar e ter algum impacto para a imagem da empresa, um impacto para o meu sistema de gestão ou para a segurança de alimentos? Então, hoje também aqui na Libra, a gente faz essa abordagem de risco relacionada às medidas de controle, aos programas de pré-requisito dentro da Libra. Então, também existe uma outra classificação de risco somente para as falhas da medida de controle. A gente tem, inclusive aqui na minha sala, fica uma tabela bem grande, que a gente desenhou, modulou toda ela para fazer toda essa abordagem de risco, em caso de falhas desse plano APPCC. E é bacana porque a gente consegue olhar todo o contexto da organização também. Eu estou produzindo um produto para a linha interal. Ele tem um impacto muito maior e uma visibilidade muito maior do que um produto para alguma população que não tem nenhum grau de risco.
Enfim, então fica a dica também para os meus colegas de indústria de alimentos passarem a olhar toda essa abordagem de risco de uma forma mais ampla para o contexto da organização e para as falhas que também o seu APPCC possa vir a ter e seu próprio sistema de gestão de segurança de alimentos. Fer, então acho que a minha fala termina aqui. Eu agradeço o Cláudio também por toda a abordagem que ele teve, foi fantástica, e espero ter contribuído um pouco, aí pincelando um pouquinho de segurança de alimentos. Obrigada. Ana, a gente que agradece. E uma coisa legal que você falou é que não é só a gente olhar também o impacto que vai trazer para o seu consumidor final, mas, por exemplo, um recall, qual que é o impacto que isso traz para a tua empresa? É a imagem da empresa, né? Então, o risco, para a gente ver como que risco é tão abrangente nas indústrias aí e também na indústria de alimentos. Obrigada, viu, Ana? Obrigada. Agora, nós vamos aprofundar então um pouquinho em gestão de risco aplicada a ISO 31000, com a Luciana D'Araújo, que é técnica de suporte analítico na Chemetric, instrumentação analítica que traz aí cada vez mais soluções para os nossos laboratórios. Assim como a Ana, ela trabalha também com o nosso software, com o Qualys, então a gente pode afirmar que ela é uma pessoa que tem bastante conhecimento e com certeza vai aí agregar muita coisa para a gente. Obrigada, Lu, a palavra fica com você agora. Obrigada, Fê, boa tarde a todos. Queria agradecer aí o convite, né, por estar aqui fazendo tá atuando aqui, passando um pouquinho da minha experiência com a gestão de risco, aplicada mais a processos, né? Muito bacana tudo que a Ana falou, tem bastante conhecimento sobre isso, muito legal. Obrigada, que já adquiri mais conhecimento aí sobre esse assunto, porque eu não tinha tanto conhecimento dentro da indústria de alimentos. Obrigada ao Cláudio também, né, que palestrou bastante aí sobre essa questão de gestão de risco, sobre definições. Então, vou falar um pouquinho aqui da minha experiência. Eu sou farmacêutica, tá? Atuo na qualidade já há mais de 10 anos. Trabalho na Chemetric. A Chemetric é uma empresa de qualificação de equipamentos de laboratórios. Nosso público, nosso cliente-alvo são as indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias, onde a gente valida, né, testa os equipamentos para assegurar que não sejam um risco para os processos dos clientes. Então, com essa questão da gente estar atuando dentro das indústrias onde tem processos rigorosos, como a Ana mesma falou, a gente também precisa garantir que os nossos processos internos sejam seguros e evitar riscos que possam impactar aos nossos clientes e internamente, principalmente relacionado a questões de custos, né? Que a gente identificou quando estávamos fazendo o levantamento dos riscos, né, baseado nesse histórico, nós identificamos muito retrabalho, reclamações, muita não conformidade, e é baseado nisso que a gente foi alimentando o nosso sistema de gestão de risco e vendo a necessidade realmente de criar um plano. Inicialmente, a gente focou em processos mais simples, né, onde a gente não precisasse ter um custo alto, um investimento alto, e onde a gente não tivesse um impacto alto também. E com a experiência que a gente foi ganhando em cima desses processos, nós fomos migrando para os outros processos da empresa e atuar mais efetivamente nos processos operacionais, que são o nosso carro-chefe, né? É onde a gente é o nosso produto que entra e que sai para os nossos clientes. E aí a gente começou a identificar, né, como eu falei para vocês, muito retrabalho, não conformidade, reclamações, baseado nas pesquisas de satisfação dos clientes que a gente tem como um indicador forte dentro da empresa. E quando a gente começou a fazer essa gestão de risco, a nossa maior dificuldade, após a gente identificar o risco e os impactos, foi fazer o monitoramento das tratativas. Nós
criávamos ações e tínhamos uma dificuldade grande para fazer esse monitoramento. E aí a gente precisou realmente de mais conhecimento, com pessoas com mais informação, e o Qualis entrou, foi fundamental para a gente, porque a gente percebeu que o nosso maior problema estava no mapeamento dos processos. Então, hoje eu posso dizer para vocês que uma gestão de risco, para ela ser bem sucedida, ela precisa que o processo seja muito bem mapeado. E com o Qualis, ele ajudou muito, porque ele tem essa ferramenta que a gente consegue ali já distinguir, né, quais são os processos que a gente vai atuar, criar os nossos... Dali a gente consegue tirar os nossos fluxogramas, e dali, desses mapeamentos, a gente faz já logo uma gestão de risco por atividade. Então, como a gente estava fazendo monitoramento de ações baseado num risco que a gente que a gente mapeou de um processo, onde a gente não identificou cada atividade para mapear aquele processo corretamente. E por isso o monitoramento ficava complicado, porque ele ficava vago nesse sentido. Então, quando a gente começou a fazer esse mapeamento correto e a gestão de risco correto, baseada nessas atividades, isso foi de extrema importância, como a própria Ana falou. O Qualis, se a gente fazer isso na mão, aplicou muito erro, né, mostrou muito erro, e a gente tomava muito tempo para validar. E por isso que o monitoramento ficava falho. E então, quando a gente colocou isso dentro do Qualis, esse processo ficou mais rápido, ficou mais efetivo. E hoje a gente consegue fazer a gestão de risco dos processos elegendo quais são os processos que a gente vai atuar, qual que nós vamos priorizar, e isso traz uma confiança para os nossos clientes, né? Porque eles veem isso do outro lado também, eles veem, porque principalmente o que mais agregou na gestão de risco não foi só trabalhar em cima dos problemas que nós identificamos, dos riscos que nós já tínhamos, dos que a gente poderia vir a ter, mas principalmente nas oportunidades que isso criou. A gente conseguiu identificar uma melhoria muito grande nos nossos processos, coisas que a gente ainda era um pouco mais artesanal, e hoje a gente é mais informatizado, né? Com essa globalização, com a atualização dos nossos clientes, das normas que eles precisam atender, da necessidade de velocidade de resposta para os nossos clientes, tudo isso, a gestão de risco proporcionou um foco, né, para a gente, uma identificação de oportunidades, uma gama de oportunidades imensa para a gente projetar isso para os nossos clientes. Então, a gente conseguiu reduzir lead time de relatórios, baseado, né, nessa avaliação de risco, entre outros processos que a gente teve um ganho muito grande. O que a gente tenta dentro da empresa focar bastante a gente tenta implantar uma cultura de comunicação, porque essa cultura faz com que o sistema de gestão de risco automaticamente seja retroalimentado. Porque quando você expõe os riscos aos envolvidos, você consegue trazer mais experiência, mais conhecimento, você tem um retorno maior das pessoas envolvidas, e você consegue estar sempre verificando o seu risco. Esse foi um dos ganhos também, quando a gente consegue olhar para dentro do processo, a gente consegue trazer as pessoas para dentro dele. Foi como o Cláudio falou, é fundamental que as pessoas estejam envolvidas, é fundamental que as pessoas tenham essa cultura de risco, né? Que elas consigam já olhar, que tem essa intuição. A 31.000 fala muito disso também. Que é importante você ter essa intuição, aplicar essas experiências, aplicar essa intuição, né, dentro da gestão de risco. Eu aponto como alguns pontos primordiais para que uma gestão de risco possa acontecer, possa ser bem sucedida, como a alta direção, ela tem que estar totalmente comprometida, ela tem que entender
qual é o papel dela, que é estar totalmente envolvida, totalmente comprometida e sustentar, né, toda essa estratégia do plano de gestão de risco. Precisa da participação de pessoas envolvidas, né? Como eu falei para vocês, isso traz mais informação, isso foi muito lucrativo para a gente. Eu sou a pessoa que faço o levantamento dos processos, faço o mapeamento dos processos e a gestão de risco, mas não necessariamente eu sou a pessoa que participa daquele processo, então eu preciso estar linkada a essas pessoas. E isso mostra como, isso faz com que as pessoas também vejam como os processos, como a gestão de risco, ela está integrada, né? É como o meu processo, como a minha ação afeta na ação de outra pessoa. E isso também faz com que as pessoas criem esse ambiente, né, de cultura de gerenciamento de risco, de cuidar dos seus processos, de cuidar das suas atividades, para que o impacto seja menor, né, ou zero, de algo negativo para o seu próximo cliente, né? E ela precisa ser dinâmica, não tem como, porque, principalmente no nosso caso, até a Ana mesmo falou, que a gente atende aos clientes, então isso é uma mudança constante. A gente hoje pode estar achando que está trabalhando no mundo ideal e, de repente, a gente é surpreendido por uma nova legislação de algum cliente e que ele liga para a gente, como nós somos contratados, né? A gente tem que fazer o possível para atender a eles. E aí, não, vocês precisam mudar esse método, e aí a gente precisa buscar essas informações, saber qual vai ser o impacto que a gente vai ter, né, dentro desse novo projeto, né, para os clientes. Então, hoje, a nossa cultura de gerenciamento de risco também é muito, muito aplicada também aos novos processos, né? Não só nas alterações, né, de como a gente está falando dos processos, mas também aos novos processos. Que antes da gente começar vamos dizer, a vender o produto, a gente já avalia e vê quais são as possibilidades que a gente tem para projetar aquele processo da melhor forma para o nosso cliente. E isso não era uma cultura muito aplicada, e acho que não é muito aplicada em questões, em pessoas que prestam serviços, né? Porque eu faço, ok, eu tenho esse procedimento e vou lá, mas não necessariamente a gente segue essa linha, né? A gente precisa estar alinhado com o que as novas legislações, principalmente dos nossos clientes, e levantar essas possibilidades. E isso agrega muito valor para o nosso processo, para o nosso trabalho. Então, a gestão de risco, ela enriquece muito tudo isso, e realmente foi o que o Cláudio falou, ela diminui as chances daquele projeto, né, daquele serviço, vir a dar alguma coisa errada. Então, ele reduz a quase zero essa possibilidade, justamente porque você levanta todos os riscos e todas as possibilidades e já atua em cima dele. E até para dizer se a gente pode ou não, né, atuar naquele novo projeto, justamente porque pode ter um impacto muito alto de custo, pode ter um impacto alto de tempo, e isso não ser, no momento, a política da empresa, não ser do interesse da empresa. Então, isso pode vir a acontecer também. E o que eu acho fundamental também é que ela precisa estar constantemente sendo monitorada, justamente por isso. Porque você precisa identificar, né, dentro dos seus riscos, dentro do seu plano de gestão, se aquele monitoramento que você está fazendo, você está investindo a energia correta, se você precisa investir mais energia, ou se você está investindo energia demais, né, e já é algo, eu falo muito do nosso processo, porque o nosso processo acontece alterações o tempo inteiro, e da noite para o dia um método pode se tornar obsoleto. E às vezes a gente está tratando um risco de alguma coisa que já está obsoleta. Então, por isso que a gente precisa estar o tempo todo atualizando e monitorando esse processo, né? Que isso faz com que a nossa gestão de risco seja muito mais eficiente. Bom, Fê, essa é a minha experiência aí com gestão de risco dentro da Chemetric. E eu só tenho a agradecer a vocês por participar aqui desse processo junto com esses feras aí, a Ana e o Cláudio.
e também por todo o suporte que o Qualis realmente dá, porque sem a ferramenta eu realmente não ia conseguir tempo hábil para fazer todos os processos que a gente tem. Legal, Lu. Obrigada por todo esse conhecimento aí. Uma coisa legal que você falou é que agora os novos processos já estão nascendo com gestão de risco. Isso é importante, porque como foi uma mudança, vamos dizer assim, recente nas normas, né? Não tinha isso antigamente, ninguém pensava tanto assim. Aí primeiro nascia o processo para depois gerenciar risco. Hoje o correto é nascer tudo junto. Então, esse foi um ponto que eu acho que você abordou que foi muito legal aí. E o monitoramento, né? A gente tem que levantar e tem que monitorar, porque não basta eu levantar e falar assim, tem risco, legal, não vamos tratar. Não pode ser assim, né? Exato, exato. Então, mais uma vez te agradecer e dizer para o pessoal, a gente está chegando aí às 18 horas, mas a gente vai continuar aqui para ir respondendo algumas perguntas, tirar a dúvida do pessoal. Então, quem já estiver precisando ir embora, grande beijo, um abraço, tchau, até a próxima. E quem puder continuar com a gente, fica aí mais um pouquinho. Paulo, você está me escutando para abrir as perguntas? Estou sim. Então, vamos lá. Aparece aí para gente. Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço aí a Luciana, a Ana e o Cláudio, que trouxe um grande conteúdo para a gente, né, compartilhando um pouquinho do conhecimento de vocês. E agora nós vamos ler algumas perguntas que foram enviadas para a gente no chat. Uma pergunta enviada pela Renata. Que tipos de indicadores podemos ter para a gestão de riscos? Gostaria que o Cláudio respondesse essa questão. Bom, bacana. É uma pergunta bastante interessante. Você pode fazer uma divisão da seguinte forma. Você pega o teu mapeamento de risco. O primeiro indicador de desempenho é você verificar o quanto você cumpre dos prazos de plano de ação que você estabeleceu como medidas mitigatórias àqueles riscos que você não quer correr. Eu acho que isso é fundamental. Um dos pontos fundamentais nessa questão é o cumprimento de prazo, não tem jeito. Se você não cumpre o prazo, obviamente você está com o teu risco acima daquele teu apetite que você estabeleceu. Mas existem também indicadores que devem ser sempre mensuráveis, né, em cima daqueles riscos que são principais. Quais são os riscos principais que você estabeleceu no teu mapeamento de risco? E com base nisso você vai estabelecer medidas de controle, indicadores mensuráveis para ver se aquele grau de risco que você estabeleceu está dentro do apetite que efetivamente você deseja. Então, você olha e estabelece indicadores em cima dos principais riscos financeiros, dos principais riscos de compliance, dos principais riscos relacionados ao meio ambiente, enfim, aqueles que você entende que são riscos grandes da organização e que você precisa monitorar se está dentro daquele efetivo apetite de risco que você estabeleceu. Uma outra coisa que é bacana é você também acompanhar a frequência de ocorrência de riscos, no sentido de você verificar se, quando você fez a sua análise, você levou em consideração histórico, experiências, informações, mas se você fez essa sua probabilidade de ocorrência de forma mais adequada. Então, você tem uma quantidade de ocorrências de uma determinada situação indesejada que está acima daquele item de probabilidade que você estabeleceu. Então, é importante também você monitorar as ocorrências de risco, principalmente em cima daqueles que você entende que sejam riscos fundamentais e importantes para a companhia, para verificar se você tem, se a tua probabilidade, se a sua definição de probabilidade foi adequada. Então, eu colocaria dessa forma. Olhe os seus riscos principais, estabeleça indicadores de performance para ver se você atinge aqueles níveis de risco que você quer, né? E verifique a frequência de ocorrências de riscos, né, que você entende que tem uma probabilidade baixa, que, na verdade, aumentou essa probabilidade, portanto, você vai ter que rever a sua metodologia utilizada e, finalmente, buscar cumprimento de prazos de implantação de mitigação de riscos. Eu acho que eu começaria por aí. Obrigado, Cláudio. Vamos para a próxima pergunta. Quem fez foi o Marcelo. Ele faz uma pergunta para a Ana, que é a seguinte: qual a estrutura do setor de gestão de riscos na Libra?
É uma estrutura centralizada para todas as áreas da empresa ou existem equipes distintas para cada área, como, por exemplo, qualidade do produto, risco com o pessoal, riscos jurídicos, administrativos e outros? Bom, hoje na Libra a gente tem apenas o contexto de avaliação de risco voltada para a segurança de alimentos. Nós ainda não fazemos as avaliações de riscos ambientais ou administrativos. Então, fica restrito à equipe de qualidade mesmo. Mas eu entendo que é uma abordagem que ela pode facilmente ser implementada para as outras áreas e creio que quem deveria puxar à frente seria a própria alta direção, né, de fazer essa compilação de toda essa gestão de risco. Mas na Libra hoje a gente só tem as abordagens voltadas para a segurança de alimentos mesmo. Bem, muito obrigado, Ana. Uma pergunta agora para a Fernanda. A gente fez essa pergunta assim: este software que você usa para gerenciar seu APPCC precisa de validação ou já vem com alguma metodologia de validação frente às normas auditáveis, seja certificação com o 22000 ou Legal Mapa? Tá, falando sobre o software que a Ana usa, tá? Que é o software que a HDR desenvolve, que é o Qualis 22. Ele é um software validável, tá? E a gente fornece toda a documentação para validação dele. A gente tem clientes certificados na FSSC, na 22000, na IFS, MAPA, FDA. Então, ele é um software totalmente validável e toda a documentação para validação e a relação entre os itens da norma, entre o Códex Alimentários e o software é fornecido para vocês junto com o software, além de todos os treinamentos, etc., que vão junto com o software. Então, é plenamente validável e passa aí muito bem nas auditorias. Obrigado, Fernanda. Mais uma pergunta para o Cláudio. A Laís pergunta o seguinte: para essa situação de análise de riscos em produto, o BFMEA e o DFMEA é uma ferramenta que tem a mesma eficácia no resultado final? Eu entendo que isso é muito voltado à indústria automotiva, isso está dentro do processo de uma das normas automotivas, que é a IATF 16949. Sim, ambas estão dentro de um elemento da norma que fala sobre gerenciamento de projeto e desenvolvimento, pelo menos eu entendo que seja essa a questão. E sim, uma é voltada a projeto, né? O DFMEA é voltada ao processo de design, efetivamente, e o PFMEA é voltado ao processo de execução desse produto, análise do produto em si. Eu entendo que sim, ambos são FMEAs, só que com aplicações em instantes diferentes do processo dentro do desenvolvimento de produto, né? Mas sim, ambos são análise de falha, análise de modo de falha. Então, não vejo nenhuma diferença entre um e outro. Eu acho bastante eficaz, sim. Eu gosto muito de aplicação de FMEA. Obrigado, Cláudio. Uma pergunta agora para a Luciana. Vocês acham que a análise de eventos passados e casos de uso é importante para a gestão de riscos? Sim, é extremamente importante. A gente se baseou muito nessas causas passadas para poder a gente saber aonde que ia atuar, né, em qual, como o Cláudio havia falado, é importante que a gente tenha noção para caracterizar o seu risco, né, para caracterizar onde você vai atuar. Você vai atuar no processo jurídico, operacional, e foi baseado justamente nisso que a gente, até hoje, a gente vai migrando, né, de acordo com essas informações. Ok, obrigado, Luciana. Mais uma pergunta aqui para o Cláudio. Na matriz de risco residual, apresentada pelo Sr. Cláudio, né, foi considerada a detecção de um fator mitigador. Não deveria ser considerada também a eficácia dos controles? Na verdade, aquela matriz, ela mostra o grau de detecção, mas do lado vocês podem ver que tem a eficácia daquele grau de detecção. Portanto, sim, quando eu olho detecção, eu estou olhando sim a eficácia das medidas de controle. Com certeza ali você pode incluir ou
está incluído a medição da eficácia das medidas de controle e, por consequência, né, o grau de detecção dessa análise de risco no que diz respeito a baixo até a última escala que você definiu. Muito obrigado. Uma pergunta para a Ana. O Moisés fez essa pergunta, ele pergunta assim: em relação aos riscos ambientais, quais ferramentas seriam adequadas para identificá-los? Acho que aí os três teriam funções de dar essa resposta, né? Então, se vocês quiserem um complementar a resposta do outro, fiquem à vontade. Bom, eu acredito que toda essa matriz de risco ela é aplicada assim à gestão dos riscos ambientais. Vou dar um exemplo aqui na Libra. Nós utilizamos a mesma matriz de análise de perigos, como severidade, probabilidade, para a área de segurança de alimentos. Desculpa, para a área de construção de mapa de risco, totalmente voltada à segurança do trabalho. E ela é uma ferramenta super aplicável também para a segurança do trabalho e creio que para a gestão ambiental também seria. Ok, Cláudio ou a Luciana vai complementar com alguma coisa? Eu gostaria, sim, eu acho muito interessante a resposta e o que é bacana vocês entenderem que a própria 31.000 ela é aplicável como conceito em qualquer tipo de ferramenta de análise que seja específica. Então, vamos falar sobre aspectos e impactos ambientais que têm relação, por exemplo, com a ISO 14001. Você traz os mesmos conceitos da análise de risco, a todas as mesmas etapas. A única coisa que você tem de diferente, e que isso é um requisito da 14001, é a identificação de qual é o aspecto ambiental dentro de uma determinada atividade, de um determinado processo, de uma determinada área, e qual é o impacto ambiental desse determinado aspecto. E com base nesse impacto ambiental é que você vai estabelecer, por exemplo, a sua probabilidade de ocorrência e o grau de criticidade. Mas os critérios da ISO 31000, com as adaptações necessárias, né, à questão relacionada com riscos ambientais, perfeitamente podem ser aplicáveis, né? Se eu não tenho uma 14.000, mas eu quero fazer, por exemplo, uma análise de risco de compliance ambiental, portanto, de cumprimento de legislação ambiental, eu posso usar a 31.000 de uma maneira bastante tranquila, sem qualquer tipo de abordagem, de alteração. Ou eu posso usar agora a 31022, que é uma norma voltada a cumprimento de requisitos legais e, portanto, compliance ambiental se encaixa muito bem dentro dessa norma. Portanto, 31022 ou 31.000, perfeito, sem qualquer problema. Obrigado, Luciana. Complementar? Bom, vou falar só um pouquinho aqui da nossa experiência aqui. A Chemetric ela é uma empresa, né, que busca a sustentabilidade e é óbvio que a gestão de risco tem que ser avaliada baseado no meio ambiente. Então, a gente tem alguns processos aqui em que a gente avaliou, né, aplicou a 31.000 sem problema nenhum dentro da nossa matriz de riscos, para poder aplicar essa gestão de maneira que a gente continuasse trazendo essa garantia de sustentabilidade que a Chemetric tenta trazer para os clientes, né? Então, qual seria o impacto da gente, da nossa melhoria da maior, né? Vamos dizer assim, do nosso maior projeto que desenvolvemos há pouco tempo foi justamente eliminarmos os books impressos e digitalizar. Antes a gente já fazia eles impressos com folhas recicladas, né? E hoje a gente tem esse agora já digital. Então, até para que isso fosse oferecido ao cliente, foi feita uma avaliação de risco para ver o custo, para ver as informações e o quanto isso ia impactar para alguns clientes que precisam, em muitos casos, imprimir. Então, como isso ia ser também recebido. Então, a avaliação de risco ela é importante, sim, dentro da empresa e você consegue aplicar. A gente aplica aqui sem problema nenhum a ISO 31000.
Obrigado, Luciana. Vou ler mais duas perguntas aqui para não estender muito o horário. Tá? Se houver alguma pergunta que vocês tiverem, podem enviar para a gente, ou no chat, ou através do e-mail. Depois a gente vai estar entrando em contato, respondendo para vocês. A gente vai mandar o material também do webinar para todos os participantes. Tem uma pergunta para o Cláudio, depois a última pergunta para a Fernanda, e ela pode estar fazendo os agradecimentos finais, aí, finalizando nosso evento. Para o Cláudio, seria a seguinte pergunta. Crises como pandemia, ou até mesmo algo que nós tivemos, por exemplo, a relação, a greve dos caminhoneiros, entre outras crises de grandes proporções, devem ser previstas na gestão de riscos? É uma pergunta interessante. Eu acho que eu não acredito, e aí eu posso estar enganado, por favor, se vocês discordarem, é importante essa questão, mas eu não acredito que até dezembro do ano passado, alguma organização previu pandemia dentro do seu escopo de operação. Eu não acredito que isso tenha acontecido. Então, vamos separar duas questões. Primeira questão, a questão da pandemia do Covid, do coronavírus, e a questão, por exemplo, de greve de caminhoneiro. Eu acho que a primeira questão de Covid é algo que a gente está reagindo. Né? Então, fazendo planejamento e gerenciamento de crise em cima disso. Muitos processos foram alterados, muitos processos em análise de risco das organizações sofreram impacto. Então, com certeza, toda essa questão... Vou dar alguns exemplos, né? A mudança de escopo de patrocínios e doações, por exemplo, mudou. Né? Antigamente, tinha uma metodologia talvez um pouco mais regrada, mais lenta de tomada de decisão de oferta de patrocínios e doações, quando, na verdade, agora, em função de respiradores, EPIs, o fluxo de patrocínios e doações pode ter sofrido uma alteração e, portanto, pode ter aumentado o risco ou não, mas, de qualquer forma, é um exemplo de impacto dentro de uma operação. Uma outra questão diz respeito a home office. Né? Existem empresas que não tinham a metodologia de home office, de uma hora para outra eles tiveram que absolutamente mudar o contexto de operação e implantar esse processo dentro da empresa. Necessidade de processos de compras emergenciais e assim sucessivamente. Então, sim, é fundamental a questão de um plano de gerenciamento de crise e o impacto desse plano em cima da sua análise de risco. Né? Essa é uma questão. No que diz respeito a situações como greve de caminhoneiros, isso é um pouco mais previsível. Então, sim, dentro do escopo de trabalho da organização, dentro do contexto dessa organização, dentro do propósito, fazer uma análise de risco e identificar, por exemplo, necessidades de plano de contingência, fundamental. Eu não tenho plano de contingência e gerenciamento de risco. O meu plano de contingência nasce do meu gerenciamento de risco. Então, sim, situações como possibilidade de greve de caminhoneiros, por exemplo, eu sou uma operadora logística, né? Ou eu tenho uma empresa cujo grau de dependência do meu operador logístico é bastante grande, é óbvio que eu preciso colocar isso dentro da minha análise de risco. Então, sim, eu acho que situações como greve, ok, sem problema algum, eu acho que deve fazer parte, sim. Por outro lado, questões como pandemia, eu particularmente não acredito que tenha sido previsto por ninguém no ano passado. Obrigado, Cláudia. A Luciana quer complementar a resposta, tem algo a comentar também? Não, só para passar um pouquinho da experiência, até para passar para o Cláudio, quando você disse que não acreditava que nenhuma empresa tinha feito esse levantamento, nós temos um cliente de contrato em que ele faz esse gerenciamento de risco, e há uns 3, 4 anos, eu acho que a gente fechou o contrato com essa empresa, vinha uma cláusula dizendo se a nossa empresa estaria disponível a atender, como nós iríamos nos portar caso houvesse uma pandemia, né? Um caso de extrema necessidade de fechamento, mas que sabe-se que a indústria farmacêutica não se fecha, né? Como não fechou nem na pandemia, e que para que os processos deles não parassem, como nós iríamos comportar. Então, a gente teve que responder a concordar com essa cláusula no contrato. E eles fizeram esse levantamento já tem uns 3, 4 anos. E foi uma das empresas mais preparadas que a gente viu durante a pandemia
todo o processo dela foi muito bem calculado, bem esquematizado, a fechar a empresa, abrir a empresa, não parar os processos importantes, porque a gente participou disso, né? E tinha até a cláusula em contrato, caso precisasse, a gente tinha que ficar full time dentro da empresa. Tinha até uma questão voltada até para casos de terrorismo, por exemplo. Então, qualquer coisa que parasse o mundo, como nós nos portaríamos para atender a empresa? Era só essa experiência que eu queria passar. Legal, né? Uma experiência diferente essa, né? A gente não imaginava mesmo, igual o Cláudio comentou, que alguém teria previsto uma pandemia. Então, tá aí, né? As últimas perguntas agora, com a Fernanda. Uma pergunta seria, qual seria o primeiro passo para quem deseja iniciar a gestão de risco? Ela pode estar comentando, talvez os demais também podem comentar. E outra pergunta seria se nós temos um software de gestão de documentos, como procedimentos e formulários. Legal. Eu acho que o primeiro passo para começar a gestão de risco é você conhecer o teu processo. Porque quem não conhece o próprio processo não vai conseguir prever o que pode acontecer. Então, para mim, a gestão de risco começa num bom mapeamento de processo. Sempre que a gente tem um contexto legal, bem montado, um bom mapeamento de processo, a gente consegue fazer uma boa gestão de risco, porque a gente sabe onde começa e onde termina o nosso processo. A gente sabe quem são os nossos clientes, a gente sabe quem são os nossos fornecedores, e a gente tem isso muito claro, tá? No meu ponto de vista, eu acredito que seja isso. A gente precisa conhecer para poder gerenciar melhor. Com relação à pergunta aí sobre o software, acho que foi o Moisés que perguntou, né? Moisés, a gente tem sim. Fora o Qualis 22, a gente tem também o software Qualis. O software Qualis ele é baseado na ISO 9001. E não só com gestão de documentos, mas também outros processos, por exemplo, auditoria, não conformidade, ações corretivas, a gente tem também lá controle de instrumentos, indicadores, então tudo baseado na 9001 a gente tem lá no sistema Qualis, então são vários módulos aí para atender, tem também processos, gestão de risco, gestão de fornecedores, tudo lá no software Qualis. Legal? E só aproveitando, então, que a gente respondeu aí, acho que a maioria das perguntas, se a gente não respondeu todas, lógico, depois a gente manda também para vocês as respostas do que ficou aí. Já passamos aí um pouquinho do horário, então eu vou agradecer a todos vocês. Queria agradecer muito a participação de todos, as perguntas, agradecer aos nossos palestrantes, acho que foi muito enriquecedor, acho que o pessoal gostou aí, deu para aprender um pouquinho mais da vivência de diferentes mundos também, né? Que a gente não falou só de um mundo específico. Então, fica aí meu agradecimento a todos vocês. Grande abraço e até o nosso próximo webinar. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Foi um grande prazer participar desse webinar com todos, né? Adorei essa resposta última da Fernanda. Acho que ela foi em cima da pinta quando ela falou que a gente precisa trabalhar processo, não tenha dúvida. Né? Se o meu processo não está muito bem definido, dificilmente vou ter uma mapeamento de risco e, por consequência, né, a própria aplicação de controles internos. Então, felicíssima a tua resposta, Fernanda. E, mais uma vez, muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos que participaram. E se a Anelo quiserem dar um tchauzinho, o Paulinho dá um tchauzinho aí também pra gente. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau, pessoal. Obrigada pelo convite. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada pelo convite. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Amém. Até a próxima.